Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Com base em um tratado de 2003, o Brasil e a Ucrânia criaram uma empresa binacional para o lançamento de foguetes. Apesar de o Brasil ter investido quase R$500 bilhão no projeto, ele não gerou o lançamento sequer. Uma medida provisória em análise na Câmara prevê a extinção dessa empresa binacional e a devolução ao Comando da Aeronáutica da área que ela ocupava. E é para discutir esse tema que o Câmara Debate recebe os deputados Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, e Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. Deputados, sejam bem-vindos à Câmara Debate. Obrigado. Deputado Hugo Leal, começando pelo senhor, que é o relator da medida provisória, né? Explica para o pessoal de casa, mais ou menos, se eu expliquei direito. Exatamente. Primeiro vamos fazer um pouco desse histórico, né, da base de Alcântara, que agora voltou a ser, né, ter um destaque nacional, né? Até então a base de Alcântara estava ali um pouco esquecida, ou muito direcionada para quem debatia o tema da questão do trabalho aeroespacial brasileiro. Em 2003, nós tivemos sim a execução, né, a entrada em vigor desse convênio, né, desse tratado binacional, mas também tivemos o acidente que ocorreu na plataforma onde uma plataforma de lançamento teve uma explosão, inclusive com 21, vários cientistas, 21 pessoas falecidas, inclusive cientistas, que trabalhavam no projeto. Mas era um projeto não era o projeto que estava sendo discutido com a Ucrânia. A Ucrânia não estava participando. Quando se faz esse trabalho, quando se faz a empresa, cria-se a empresa Ciclone Aeroespacial, Ciclone Space com a Ucrânia, cria-se com esse intuito de trazer a tecnologia da Ucrânia para o país, e como a Ucrânia tem tecnologia e o Brasil não tem tecnologia, mas tem o melhor local de lançamento, criou-se esse modelo em 2003 e praticamente acho que em 2005 iniciou a operação, a execução e a discussão. Porém, né, passado aí praticamente 14 anos, nós não tivemos efetivamente o que comemorar, porque exatamente por causa das dificuldades, e nós podemos depois, aos poucos, falar um pouco dessa dificuldade que já aconteceu entre o Brasil e a Ucrânia. Deputado Gonzaga Patriota, como foi possível o Brasil investir tanto dinheiro em uma parceria, esforços, e que parece que não gerou um único fruto? É por aí ou não? Não é para tanto? Não. Eu aqui quero cumprimentar o Leal, tenho por ele um grande carinho, e saber que ele relatou dessa medida provisória, isso para mim é muito bom. Eu, na Comissão de Relações Exteriores, eu fui várias vezes à Ucrânia ver como fazer essa parceria Ucrânia e Brasil, e dentro a gente já negociava, porque o Brasil, no Maranhão, ele tem a base mais alta de todos os países do planeta para isto. Parece que o Brasil e a da Guiana Francesa são as melhores do mundo. São as melhores do mundo. A gente olha, por exemplo, e agora se discutiu muito isso, a Angra 3 se investiu lá 8 bilhões e não representa nada e nem vai representar há muito tempo. Foi bom essa extinção que aconteceu agora, desse acordo entre Brasil e Ucrânia, porque até os foguetes da Ucrânia ele carecia de equipamentos americanos, e os americanos não ajudam a ninguém se não tiver vantagem. E os americanos, obviamente, que eles querem essa base. Então, eu acho que já que a gente investiu através da aeronáutica e desses programas, desses compromissos, R$500 bilhão, cabe investir mais. E, obviamente, se a gente puder, e o Jair Bolsonaro já falou que deseja ter isso aí, essa parceria. O que não pode é aquela base que está perto do mar, que tem o menor número de pessoas da base da França e de todas as outras bases mais baixas, está ali parado. A gente tem ali os quilombolas, a gente tem uma população ínfima e tem o mar. Qualquer foguete que cair ali vai cair dentro do mar, mas não é feito para cair. É para subir e pegar o mais próximo canal que está. Então,
eu acho que está aqui em boas mãos e que a gente pode agora, com essa extinção desse velho contrato, fazer um contrato novo com os Estados Unidos ou com quem quer que seja, porque o Brasil carece muito a aparecer perante o planeta e uma das coisas, todos os países do planeta, uma das coisas é essa base de Alcântara no Maranhão. Deputado Hugo, o Brasil entraria com a estrutura e a Ucrânia com os foguetes, né? Por aí? A ideia é essa. Mas deixa eu explicar para o nosso telespectador, né? Porque fica falando assim, como se fosse uma coisa comum, a base é melhor, melhor. Melhor porque o quê? Eu peço para o nosso telespectador imaginar o mundo. O mundo nós já vimos aí nas aulas de geografia, quase um globo, né? Mas meio ainda que há quem achatado. discute. Tá bom, meio que achatado ali nas pontas. A linha do Equador é que divide esse globo ao meio. Ou seja, quando fala que é o lugar mais alto, é porque é o lugar mais próximo da linha do Equador. Então fica mais próximo de você fazer o lançamento. Qualquer base que seja aqui na Antártida, por exemplo, ele vai ter que fazer uma trajetória muito maior. Então qual é a grande vantagem ali de Alcântara? Alcântara está exatamente nessa curva próximo à linha do Equador, a 2 graus da linha do Equador. Então, o que significa isso para o lançamento dos foguetes? 30% a menos no combustível. Isso tem um significado operacional e também estratégico importantíssimo. Então, a base, não é porque o Maranhão é uma maravilha, um estado maravilhoso, porque ali, estrategicamente, tanto essa ali do Maranhão, a de Alcântara, quanto a de Coru, na Guiana, são estratégicas. Só que a nossa tem muito mais opções. E o que aconteceu? Quando a Ucrânia estabelece esses acordos, e aconteceram acordos também não só na área de espacial, na área de lançamento de foguetes, mas, por exemplo, na área de medicamentos também. A Ucrânia tem a fabricação de insulina, acabou fazendo um acordo também com a Fiocruz, mas isso é um outro assunto. Então, aconteceram, mas teve uma dificuldade operacional ao longo desses 10 anos. O sistema político na Ucrânia está muito instável. É muito instável, troca de governo, tivemos conflitos e com a Rússia. E qual foi o principal problema? Hoje, há uma discussão, nosso querido Gonzaga aqui, como tem muito respeito e atuando muitos anos aqui na Câmara, sabe muito bem, porque foi da Comissão de Relações Exteriores, você sabe que, e ele indo à Ucrânia, entendeu perfeitamente que o que há ali na Ucrânia e com a Rússia é de quem detém a tecnologia. É a Ucrânia ou a Rússia? Era o cientista russo que estava na Ucrânia ou o ucraniano que foi à Rússia e buscou essa tecnologia? Há uma dificuldade entre eles e uma guerra comercial também entre Ucrânia e Rússia, por causa de se fazerem parte da antiga União Soviética, e isso significou um embaraço para a consolidação desse trabalho. Ou seja, como ele disse, a Ucrânia detinha conhecimento científico para trazer a tecnologia do foguete de lançamento? Sim, mas parte dela estava com a Rússia. Então, ela teve que fazer um acordo com os Estados Unidos para poder tentar trazer isso. Realmente, todas as iniciativas da aeronáutica, da Agência Espacial Brasileira e também do Ministério da Ciência e Tecnologia foram feitos, esforços foram feitos. A extinção da Ciclone, que ocorreu isso no ano passado numa assembleia e agora por medida provisória, ela eu diria, apenas um desfecho de uma circunstância que infelizmente não aconteceu. Tanto não aconteceu que a própria Ucrânia reconhece isso. Ela desejava ainda manter, mas manter numa situação claudicante não é interesse para o país e nós estamos aí perdendo mais recursos ainda. Então, entendeu-se isso. Na realidade, na audiência que nós tivemos para a discussão desse tratado da extinção com a medida provisória, o próprio embaixador da Ucrânia esteve presente, não falou, mas entendeu também que a situação ali era inconciliável. Agora, nós temos aí, como foi dito, 500, quase meio bilhão que foi investido. Agora nós precisamos também apurar, porque para onde foram esses recursos, o que é imobilizado ficará na base, o que não é imobilizado, quais foram os prejuízos que trouxeram ao país. Aí essa discussão com certeza se estabelecerá na Corte Internacional, essa discussão posterior. O que nós precisamos fazer é fazer a interrupção desse acordo, é o que com a extinção, e é simples, faz a extinção, votamos, e depois, aí sim, como disse o meu querido amigo aqui, Gonzaga Patriota, vamos discutir o que será feito. Uma das coisas que não foi feito, que ficou ainda numa situação muito incipiente, foram as tratativas as tratativas tecnológicas, as salvaguardas tecnológicas. Isso prejudicou muito
esse acordo Brasil-Ucrânia, quer dizer, no entendimento do que deveria ser transferência de tecnologia e o que não deveria ser na questão só da operação. E uma outra coisa, este mercado aeroespacial, principalmente de satélite, ele é um mercado em hiperexpansão, não é expansão, não é hiperexpansão. Qualquer um de nós aqui, à exceção do Gonzaga Patriota, que tem um celular, que tem um aplicativo, que faz qualquer pedido por aplicativo, usa um sistema de satélite. Quando você faz um aplicativo para pedir um táxi, para pedir um alimento, uma coisa, você usa um aplicativo seu, você está fazendo por uso de satélite. Então, isso vai ser uma coisa importantíssima, porque nós temos que apurar, aproveitar e discutir. O ambiente está muito favorável a essa discussão e o amadurecimento da matéria é importante. Só voltando um pouquinho, então, o senhor que já foi várias vezes da Comissão de Relações Exteriores e foi à Ucrânia. A situação começou a degringolar quando começaram os conflitos com a Rússia, que a Rússia tomou a Crimeia e começou aquela guerra que permanece, uma guerra civil no leste da Ucrânia. A União Soviética, para a Rússia, ela nunca se acabou, nunca houve divisão. Nessas idas lá à Ucrânia, a gente foi muitas vezes à Crimeia e já observava que a Rússia ia buscar a Crimeia de todo jeito, aquele pedaço que fica o céu perto do chão. Mas o Hugo Leal, ele falou aqui exatamente algumas coisas importantes do interesse da Rússia, que não se cheira bem com os Estados Unidos, em não permitir que a Ucrânia tivesse sucesso nesse contrato feito aqui com o Brasil. E mesmo os Estados Unidos fornecendo determinados equipamentos para esses foguetes, tinha como também a Rússia atrapalhar isso aí. Então, eu faço minha aqui as palavras do Hugo Leal. Eu acho que foram coisas que passaram, a base continua, o que se investiu lá, com certeza, fora bem investido, porque fora feito pela Aeronáutica Brasileira e uma das instituições sérias que a gente tem aqui no Brasil. Lógico que algumas coisas se destroem durante esse tempo, mas o importante agora é aproveitar, porque quem está perto dessa linha aqui do Equador, a gente não pode fugir, a gente não pode sair. E eu acredito que essa ida do presidente Jair Bolsonaro lá aos Estados Unidos, essa sugestão de um novo contrato, essa extinção do contrato existente aqui com a Ucrânia, vai nos ajudar a ter um novo contrato e que a gente possa aparecer. O Brasil, ele teve as suas fases ruins, uma delas aqueles mais de 20 anos de ditadura. Depois a gente teve as fases boas, a gente teve a Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães, que eu tive a honra de ajudar na sua elaboração, e de lá para cá a gente viu que o Brasil disparou. Eu me lembro que ainda na Comissão de Relações Exteriores, eu chegava em alguns dos países da Ásia, e eu fui 12 anos nessas visitas, Brasil de Pelé, aí se lembravam de Pelé. Hoje é o Brasil de tantas coisas boas que a gente está em quarto, em quinto, em segundo lugar, em exportação disso, daquilo outro, e não se pode permitir que uma coisa tão grande que o Brasil tem, que praticamente nenhum outro país tem, que é essa base de Alcântara, fique aí parada mais 10, 15 anos, como ficou desde Fernando Henrique Cardoso, quando assinou aquele convênio ainda no final dos anos 90. A gente já volta com os senhores. Estamos conversando com os deputados Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, e Hugo Leal, do PSD Fluminense. A gente faz um pequeno intervalo e já volta. O Câmara Debate está de volta. Hoje, a gente recebe os deputados Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, e Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, para discutir a extinção da empresa binacional Alcântara Cyclone Space. Deputado Hugo Leal, qual a relação entre a devolução dessa área, a extinção da empresa e esse acordo que o presidente Jair Bolsonaro assinou com os Estados Unidos? Um é pré-requisito para o outro ou não necessariamente? Não necessariamente, até porque essa decisão, né, de estabelecer uma relação com os Estados Unidos começou também o ano passado, aliás, em 2017, quando viram as circunstâncias e as dificuldades encontradas, marcaram-se assembleias da Aerospace, da Ciclone,
tentativas de tentar dissolver por vias amigáveis, não se conseguiu, mas já havia se aberto entendimentos e caminhos com outros países, especialmente com os Estados Unidos. Então, isso já vinha sendo maturado, vinha sendo discutido nos anos anteriores, principalmente em 2018, né, não se evoluiu. E o presidente, na visita que o presidente Jair Bolsonaro fez aos Estados Unidos, o que ele fez foi a assinatura desse acordo de salvaguardas tecnológicas. Isso é muito importante. Agora, como é um acordo internacional, vai passar por esse Congresso. Então, nós estamos aqui aguardando para poder avaliar, estudar na Comissão de Relações Exteriores, na Comissão de Aviação e Transporte, onde quer que seja, a avaliação e os critérios que estão sendo estabelecidos por esse novo acordo. Então, esse acordo aqui, por maior que seja e melhor que seja a intenção do nosso presidente Jair Bolsonaro, ele sofrerá apreciação aqui do parlamento e nós vamos discutir essas salvaguardas tecnológicas, se o ambiente, né, se o espaço será apenas cedido para que sejam lançados os foguetes e simplesmente paga uma taxa de utilização, ou se haverá transferência de tecnologia, o que nós desejamos, quantos satélites nós teremos para participar, qual o percentual na utilização desses satélites, porque isso é estratégico para o país, isso é fundamental, tanto para as questões de defesa, quanto para as questões do dia a dia. Repito, né, imagina hoje quem faz navegação ficar sem o GPS em alto mar, é perigosíssimo. Então, tudo isso é estratégico, importante, é de defesa nacional, é de interesse nacional também comercial, e nós temos que avaliar. O que o presidente Jair Bolsonaro fez, deu continuidade a uma discussão que já existia com os Estados Unidos, e vamos agora aguardar aqui o momento da Câmara dos Deputados, o momento aqui do Parlamento, avaliar esse tratado internacional, esses entendimentos, quais foram os critérios, e aí sim aprová-lo ou sugerir algum tipo de modificação. Mas o caminho é basicamente esse, como disse o deputado Gonzaga Patriota, para aproveitar o máximo possível a base. Aproveitando que a gente está falando então desse acordo, deputado Gonzaga, o senhor já estava aqui no final do governo Fernando Henrique quando um primeiro acordo com os Estados Unidos foi rejeitado pela Câmara porque ele feriria a soberania nacional. Agora a gente se vê diante dessa situação de novo, né? Parece para o senhor que as questões foram corrigidas? Eu acredito. Eu me lembro daquele entendimento, foi no final dos anos 90. Antes, na Assembleia Nacional Constituinte, a gente já discutia, inclusive, um dispositivo constitucional que facilitasse essas parcerias. O Brasil é um dos maiores países do planeta e, às vezes, deixa de fazer determinadas parcerias com outros países que têm as condições de administrar, de enfrentar essas coisas, porque faltavam esses dispositivos constitucionais. O Brasil é um dos países que tem as maiores fronteiras dos países do mundo e, lamentavelmente, a gente tem fronteiras aí abandonadas. Eu me lembro que, a princípio, a gente tinha interesse dos Estados Unidos em fazer esse acordo, inclusive não falava ainda na base de Alcântara, mas que os Estados Unidos já haviam fotografado tudo isso aí, ele queria era lá mesmo. Antes falava em Natal, no Rio Grande do Norte. Barreira do Inferno, não era? A Barreira do Inferno. Eu, inclusive, né? fui nos anos 87, 88, fomos lá a Natal e a Barreira do Inferno, é isso mesmo. Fomos lá nessa base aérea, olhamos, mas que os Estados Unidos já olhavam mesmo para essa outra que fica, como falou aqui o Leal, na linha do Equador, fica o mais próximo que tinha. Então, eu acho que agora as coisas avançaram muito, a tecnologia, a ciência se juntaram, mas se aproximaram, que a gente pode ter agora uma grande parceria, que essa parceria possa ser com os Estados Unidos ou com outro país que tenha interesse em fazer. O que a gente não pode é ficar com uma base daquela. Tem os contra, a gente viu alguns movimentos, mas aquilo que eu falei, está próximo ao mar, o que tem a menor população de qualquer base do planeta, inclusive da francesa, é essa aqui de Alcântara. Então, eu acho que tem tudo para se fazer. Olha, a gente não pode deixar os quilombolas abandonados, os índios abandonados, outros moradores que estão ali próximos. Mas a gente tem que ver como fazer um trabalho para atendê-los e atender a nossa tecnologia e ao nosso Brasil. O senhor concorda? Não, concordo. Eu entendo o seguinte, tempo ao tempo, né? Vamos vencer essa etapa, né, com a extinção da a Ciclone, e após
encerramento, vamos discutir. O parlamento é exatamente esse, o momento, né? Amadurecimento do tema é importante, é fundamental. Repito, este mercado, o mercado de satélites, o mercado espacial hoje no mundo, vai gerar ao longo desse período, aí, pelo menos foi dito ontem, reafirmado, em torno de $1 trilhão de dólares dentro de um período de 5 anos. Ou seja, só do ano passado foram 265 bilhões. É muito recurso, são muitos recursos e muito estratégico. O Brasil tem que efetivamente colocar o pé lá, mas colocar o pé agora de forma adulta. O tratado com os Estados Unidos apresenta isso? Por enquanto, nós estamos só tendo informações. Vamos ouvi-los. O ministro da Ciência e Tecnologia também estará aqui. Tudo isso a seu tempo. Primeiro a extinção, depois, com certeza, o mais breve possível, no mais breve espaço, a aprovação desse tratado, obviamente com as salvaguardas tecnológicas que o Brasil precisa. Apenas uma dúvida, deputados. Quanto a uma vez que está extinta a empresa, e se não me engano, ela não tem nem custeio, né, nesse início de ano. Não tinha mais dinheiro. Tem questões trabalhistas ou de alguma natureza? Vai ser absorvido pelo Ministério. Na realidade, está se discutindo qual é a empresa, né, pública que tem hoje para poder fazer a absorção das questões trabalhistas. Repito, tem uma questão indenizatória que pode ser discutida ainda com o governo da Ucrânia, né? Mas aí fóruns internacionais, obviamente, porque não foram cumpridos. Mas a absorção desse impacto, infelizmente, vai ser com a União, e a União vai estar sendo direcionada para onde vão aquelas pessoas que estavam trabalhando. Provavelmente serão incorporadas à Agência Espacial Brasileira ou serão incorporados a alguma área do Ministério da Ciência e Tecnologia. E quais são os próximos passos, então, da medida provisória? Votar a medida provisória na Câmara e no Senado, fazer a extinção e abrir o caminho para trazer o novo tratado e o debate para o novo tratado, que o país precisa, obviamente, avançar nessa área. E, na sua opinião, deputado Gonzaga, a gente vai ouvir mais do Programa Espacial Brasileiro nos próximos anos do que a gente tem ouvido nessas últimas décadas? Eu acredito. O Brasil é tão grande, ele tem tantas coisas boas. Eu falei aqui em fronteiras abandonadas. O Brasil não olha para coisas grandes que ele tem, como as próprias rodovias. Eu, quando fui ministro de Trânsito no governo de Itamar, o Brasil tinha 10 milhões de veículos. E a gente tinha 65 mil, e ele é da minha comissão, da Comissão de Transportes, 65 mil pessoas morriam por ano em acidentes com 10 milhões de veículos. Bastamos fazer o Código de Trânsito, eu ajudei a fazer, chegar um Hugo Leal, que dá tanto trabalho naquela comissão e tudo. A gente chegou agora a 100 milhões de veículos e o Brasil teve 46, 47 mil pessoas, pouco mais de 40 mil pessoas que morreram com 100 milhões de veículos. A gente não olha para, quando eu falei em fronteiras, por exemplo, uma grandeza que tem no Brasil hoje, em razão da extinção das ferrovias, que são as rodovias péssimas, um grande número de transportadores abandonados. Final do ano passado, aliás, no meio do ano passado, os caminhoneiros autônomos apenas paralisaram, sem nenhum problema, 2 ou 3 dias e o Brasil parou. Eu disse numa comissão que eu faço parte já, a de transportes, no 18º Congresso Brasileiro, se os caminhoneiros brasileiros pararem aqui uma semana, o Brasil para. Foram apenas os autônomos que pararam 3 dias e o Brasil parou. Então a gente tem que olhar as coisas grandes que o Brasil tem, como uma base de Alcântara e a própria lá do Rio Grande do Norte e outras coisas, na tecnologia, na ciência, para a gente aproveitar, utilizar e transcender as fronteiras de muitos outros países. Eu acho que isso aqui é muito bom. Estava paralisado aqui há quase 15 anos, se extinguiu. Essa ida do presidente lá aos Estados Unidos, o interesse dos Estados Unidos pelo Brasil, vai fazer com que, se Deus quiser, daqui a 15 anos tenhamos uma base de 6, 7 bilhões de reais de entrada no Brasil, e não uma base de 6, 7 bilhões de reais, que é a Angra 3, que está lá abandonada e tem que se gastar mais 7 ou 8 para funcionar. E se funcionar ou não é necessário, a gente ter a energia solar, a eólica e tantas outras coisas. Deputado, nosso tempo acabou, mas o senhor quer dar um recado? Não, o recado final não, acho que o recado final é esse. Temos que andar rápido porque a era espacial já chegou e nós estamos atrasados. Então, quem serão os parceiros serão os melhores para o país. Nós temos que fazer boas escolhas para o país.
o interesse do presidente é importantíssimo, mas aqui a lógica da visão ampla aqui dessa casa é fundamental para que o Brasil acerte nessa escolha dos seus parceiros na área aeroespacial. Obrigado aos senhores. Agradecer a Deus, 40 dias de hospital, as orações dos brasileiros me trouxeram de volta, que eu nunca mais pensei de vir aqui à TV Câmara. Ainda bem que o senhor veio. Eu sou Juliano Pires e este é o Câmara Debate, uma produção da TV e da Rádio Câmara. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br. A gente fica por aqui. Até mais.